Temos conversado sobre essa temática há 6 semanas, um bom tempo, né? Vulnerabilidade e desnudamento. Uma reflexão sobre o livro dos Salmos, uma releitura do livro dos Salmos. E a gente tem percebido, através de alguns salmos, a importância da gente se relacionar com Deus a partir daquilo que nós somos de verdade. E não a partir das personas que a gente cria para se relacionar com as pessoas que convivem com a gente, que trabalham com a gente, para a gente, de alguma forma, parecer melhor do que, na verdade, nós somos. Deus não brinca desse joguinho com a gente. Deus lida com a gente na maior realidade possível. Ele quer conversar com a gente na plataforma da verdade, na plataforma de quem nós somos, porque é exatamente a partir daí que algumas coisas bonitas começam a acontecer com a gente. Alguns salmos partem de ambientes como o ambiente da violência, da traição, do medo, como nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos conversar sobre um salmo, que é uma oração, que parte desse contexto bastante específico e bem diferente dos demais que a gente estudou até aqui. A gente vai conversar sobre um salmo, uma oração, que foi feita por uma pessoa em meio ao sentimento de culpa. Em meio ao seu sentimento de culpa. É o salmo de número 38 que eu quero ler para vocês. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos olhos. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam-me armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Deus. Qual o contexto específico deste salmo, desta oração tão bonita, feita há tantos anos e que ecoa de maneira tão próxima do nosso coração no presente? Um pecado do rei Davi. Davi, um dos homens mais importantes de toda a história do povo de Israel, um dos homens aclamados por ser um homem segundo o coração de Deus, tem lá as suas falhas, tem lá os seus defeitos, tem lá as suas imperfeições,
E ele ora sobre elas nos Salmos, confessando-as diante do Senhor. É impressionante como nós temos a tendência de olhar para alguns personagens bíblicos, transformando-os em heróis perfeitos, cuja perfeição nunca existiu no interior deles. E é exatamente essa leitura torta e distorcida das Escrituras que deforma também a nossa espiritualidade. Muitos de nós não sabemos lidar com as nossas imperfeições justamente por conta disso. Uma leitura equivocada das Escrituras gera uma compreensão equivocada da espiritualidade e isso entorta o nosso caminho. Isso cria espiritualidades deformadas e acaba com o nosso coração. Como eu disse ao longo da liturgia, a história bíblica não é a história de pessoas sendo convidadas à perfeição, para que então possam merecer a presença de um Deus santo e poderoso. É a história de um Deus santo e poderoso, que em amor se rasgou, se despiu e se sacrificou numa cruz para se aproximar de nós, pecadores. O rei Davi é um pecador. Em angústia estou por causa do meu pecado. Na Bíblia existe uma relação muito estreita entre o pecado e a angústia. E isso nos mostra que o pecado não é apenas algo que afronta o coração de Deus, que chacoalha o coração dele, que o faz chorar, mas é algo que também faz chorar o nosso coração. Por mais que durante alguns instantes ou por alguns momentos ele nos traga prazer, satisfação, esse prazer e essa satisfação se esvaem rapidamente. E o sentimento que nos acomete depois é o sentimento da angústia, é o sentimento da desarmonia, é o sentimento do desespero. Mas o que de fato significa pecado? Essa é uma palavra um tanto quanto demodê hoje em dia, né? A gente usa pecado para tantas coisas. O menino vai cortar o cabelo e de repente o cabeleireiro erra na tesoura e, puxa, que pecado! A gente usa pecado, a palavra pecado, para tantas coisas, e dessa forma nós acabamos trivializando o seu significado. Para isso a gente precisa conversar um pouquinho, para aprofundar um pouquinho e recobrar o significado da palavra pecado, nós precisamos refletir um pouquinho. Numa das nossas séries antigas, eu me lembro de ter mencionado para vocês que na nossa cultura, pecado é uma espécie de equívoco. Algo que a gente faz e diz, puxa vida, que equívoco, eu nem pensei que isso pudesse acontecer. Não é algo tão sério, não é algo tão profundo, não é algo que a gente deva levar muito a sério. Algo cometido contra aqueles que nos cercam. Pecado que eu cometo com a minha esposa, porque eu deveria ter trazido pão e leite da padaria, e eu então trouxe apenas o pão, e eu esqueci do leite, um equívoco que eu cometo contra alguém ao meu lado, algo dissociado daquilo que eu realmente sou, e essa é uma marca muito forte da compreensão de pecado dentro da nossa cultura, né? Quando eu faço alguma coisa horrível, quando eu faço alguma coisa da qual eu não me orgulho, eu imediatamente uso do artifício, puxa, eu estava fora de mim. Eu nem sei como eu fui capaz de dizer o que eu disse, eu fui capaz de fazer o que eu fiz. Eu estava fora de mim, como se isso fosse possível. E por último, algo que pode ser relevado ou compreendido. Se não é muito sério, se é semelhante a um equívoco, basta que a gente tenha um pouquinho de flexibilidade, basta que a gente tenha um pouquinho de jogo de cintura, e está tudo resolvido. A nossa cultura entende pecado assim. Mas essa não é a compreensão bíblica de pecado. Na Bíblia, pecado é uma espécie de crime, isso mesmo. Um crime semelhante ao de um assassinato que nos choca, que nos deixa perplexos. Ao longo dessa semana a gente teve uma notícia terrível, né, de um estupro de uma garota que por 33 homens foi violentada. Isso chocou a gente, isso deixou a gente maluco. Um crime.
Pecado é um crime. Independentemente do nível do nosso pecado, do tamanho do nosso pecado e das vezes que nós o repetimos, diante de Deus, ele é um crime. Um crime cometido primeiramente contra Deus. Eu posso, inclusive, ter dado o start do meu pecado na relação com uma pessoa, gritando com ela, maltratando essa pessoa, agredindo essa pessoa, mas o primeiro afetado, segundo as Escrituras, não são as pessoas ao nosso redor, mas o nosso Deus. Todas as nossas falhas têm como alvo primário o Senhor, e não aqueles que nos cercam. Esse alvo é um alvo secundário. Ele é algo que é fruto da nossa natureza corrompida pelo mal. A Bíblia não entende que a gente comete atrocidades, iniquidades ou pecado porque a gente está fora da gente. É porque nesses momentos de pecado a gente se encontra no centro e na posse daquilo que nós realmente somos. É a nossa essência vindo à tona. É a nossa natureza sem as suas máscaras, sem a tentativa de maquiar aquilo que nós realmente somos. E algo que merece uma punição extrema: a morte. Simples assim. Pecado na Bíblia é algo que é como um crime cometido primeiramente contra Deus, fruto da nossa natureza corrompida pelo mal e que merece extrema morte. Alguém aqui já cometeu algum pecado? É legal uma pergunta como essa, porque ela nos nivela de uma vez. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, ou sendo mais honestos, em algum momento desse dia, já cometemos algum tipo de pecado. E todos nós, de maneira igual, somos passivos da morte. Legal, a gente começou bem a nossa reflexão, descobrindo que todos nós fomos condenados à morte. A gente podia terminar o nosso encontro, a gente podia ir embora, tranquilo, né? Com a consciência de que nós merecemos morrer e de que Deus está determinado a cumprir com a sua palavra. Legal, né? Em segundo lugar, o contexto específico do Salmo 38 é um pecador, ou um pecado do rei Davi que o enchia de culpa. Ele não apenas, por seu ato diante de Deus, mereceu a morte, mas ele foi coberto desse sentimento que nos aprisiona, que acaba lançando uma âncora no nosso passado. Pessoas presas à culpa não conseguem seguir adiante. Pessoas que falharam num primeiro relacionamento conjugal, que deram as suas pisadas na bola, quando vem a possibilidade de um novo casamento, de uma nova relação, elas tremem, porque o sentimento de culpa as aprisiona, e elas não conseguem avançar. Pessoas que erraram na administração financeira de um negócio, por exemplo, elas travam diante da possibilidade de criar um novo empreendimento, um novo negócio, porque elas temem falhar novamente. O sentimento de culpa gera uma âncora no nosso passado que nos aprisiona a ele. Sandro Baggio, pastor e conferencista cristão, diz algo muito interessante a respeito da culpa. Culpa parece ter se tornado uma palavra proibida em alguns círculos cristãos. Pessoas dizem que falar sobre culpa ou indicar que alguém tem algum tipo de culpa é promover neuroses e hipocrisias. Você já ouviu isso? Está vendo? É isso aí. Religião é isso, espiritualidade é isso, falar de fé é isso, é gerar culpa. E isso gera neurose, isso gera enfermidade. Culpa faz isso com as pessoas. É o que a nossa sociedade diz. O tempo todo. Julgando aquilo que nós estamos fazendo aqui.
De fato, diz Sandro Baggio, enfrentar a culpa sem a graça e sem o perdão de Deus pode mesmo gerar enfermidades psicológicas. E é por isso que algumas igrejas por aí, extremamente legalistas, só fazem adoecer. E acabam levando gente para o hospício, literalmente. Porque de duas uma, diante de um legalismo extremo, só duas coisas acontecem, né? Ou você vive com uma máscara enorme, como um verdadeiro hipócrita diante dos outros e do Senhor, ou então você acredita na mentira, o que é pior. Aí você enlouquece. Aí você começa a dizer para os outros que você é melhor que eles. Aí você começa a dizer para os outros que você é superior, que você é melhor, que você fica completamente indignado ao ver algumas pessoas cometendo alguns pecados. Como é que elas são capazes de fazer isso? Os religiosos são assim. Os legalistas são assim. Mas a solução para isso, diz Sandro Baggio, não está na negação da culpa. Para fugir da âncora, para fugir do peso, para fugir do fardo, a questão não é fugir da culpa, pois isto também poderia ser indício de uma doença psicológica. Aí ele destaca algo muito interessante. Um dos sinais da psicopatia é a ausência de culpa. Você sente culpa? Você se sente culpado diante de Deus? Você se sente culpado diante de alguém da sua família? De um amigo? Por uma palavra, por uma omissão, por uma atitude que não deveria ter tido? A questão é como então lidar com a culpa. Como lidar com a culpa? O médico suíço Paul Tournier, que muitos aqui conhecem, escreveu um livro em 1957 chamado Culpa e Graça, que tornou-se referência sobre o assunto. Se você ainda não leu esse livro, eu te incentivo a ler. Se você tem dificuldade de lidar com culpas geradas, por exemplo, no seu contexto familiar e que te emperram no presente hoje, na nova família, vale a pena a leitura desse livro. Tournier não nega a existência da culpa. Isso seria um absurdo. Em vez disso, ele faz uma distinção entre a falsa culpa e a verdadeira culpa, sendo a primeira a culpa proveniente do juízo e crítica de outros, e a última culpa que vem quando Deus nos reprova por causa dos nossos pecados. A culpa indevida é aquela que outras pessoas ficam jogando sobre nós, para tornar a nossa vida mais pesada, com juízos absurdos e com critérios impensáveis. Mas a culpa legítima, a culpa verdadeira, é aquela que vem de Deus, em reprovação pelos nossos pecados. A culpa verdadeira é, de certa forma, uma bênção, pois por seu intermédio o Espírito Santo nos aponta para a graça salvadora. Só existe uma forma de você provar a intensidade da graça e do amor de Jesus manifesto na cruz: entrando em contato com o seu lado mais podre e mais horrível. Quanto mais você mergulha nessa sua natureza corrompida pelo pecado, mais bonita e reluzente se transforma a graça manifestada por Jesus e o perdão oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Paul Tournier, médico psiquiatra, diz exatamente isso. A resposta para a culpa não está em negá-la, dizer que ela não é real, que foi criada por religiosos, moralistas, controladores de mentes. A resposta para a culpa é o perdão e a graça de Jesus Cristo. Você se sente culpado? Qual a situação que mais te constrange do passado?
Existe algo que rouba o teu sono, e nem mesmo tua esposa sabe, e nem mesmo teu marido sabe, e nem mesmo os teus pais imaginam que isso já aconteceu através de você. O contexto específico do Salmo 38 é de um pecado do rei Davi, que enchia-o de culpa e que o tornava passivo da disciplina de Deus. É muito complicado esse negócio de a gente conversar sobre disciplina, né? Porque hoje em dia ninguém disciplina mais ninguém. Quando um pai se aventura a disciplinar o filho olha para o pai como se a ponto de denunciá-lo. Como se um filho dissesse: você não sabe dos meus direitos? Ninguém te contou, não? Como assim? Por WhatsApp recebi essa semana um texto que contava a respeito de uma situação envolvendo uma professora que acabou tirando o celular de um aluno e foi processada pela criança e pela família. No final das contas, ela ganhou na justiça. E todo mundo ficou indignado. E a gente não sabe o que é pior. A gente não sabe se é pior um pai e uma família desnaturada entrar na justiça para com um professor, porque ele tirou o celular da filha no momento de euforia da turma, ou se uma sociedade inteira se sentindo indignados porque o juiz deu ganho de causa para o professor. O texto de Hebreus capítulo 12 nos fala que Deus, como Pai, é alguém que nos disciplina assim. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se o Senhor te aceitou como filho, uma das expressões dele e da sua paternidade, do seu carinho, do seu amor, será a disciplina. Tenha dúvida não. Isso vai acontecer com você porque Ele deseja que você se desenvolva, cresça, amadureça. Suportem as dificuldades, diz o texto, recebendo-as como disciplina, as mais variadas. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Bom, essa pergunta já não serve hoje em dia. Porque muitos já não disciplinam. Naquela época eles disciplinavam. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Você conseguiu entender o que o autor de Hebreus acabou de dizer? Se você está vivendo numa situação de pecado que desagrada o Senhor, com aquela sensação inicial de vai acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer alguma coisa comigo, Deus vai me disciplinar, Deus vai puxar meu tapete, Deus vai me corrigir, e nada acontece, por anos. Talvez seja porque você foi tão longe que Ele nem mesmo te considera como filho legítimo. O problema não é quando a gente vive uma situação de pecado e não tem disciplina do Senhor. O problema é quando a gente vive uma situação de pecado e nada acontece. É bem pior. É sinal de que a gente está muito mais longe do que a gente imagina. É muito pior. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. A disciplina visa o quê? A vida. A vida. Deus disciplina os seus filhos porque Ele não quer a morte deles, e é exatamente isso o que o sábio Salomão diz em Provérbios: se você ama o seu filho, você o disciplina, porque assim você dá vida a ele, não a morte. Negue disciplina ao seu filho, e o que você está dando a ele é morte. É morte.
O contexto específico do Salmo 38 é de um pecado do rei Davi, que o enchia de culpa, que o tornava passivo de disciplina e que o afligiu com duras enfermidades. Todo o meu corpo está doente. Imagine só. Um pecado cometido contra Deus, não confessado, não reconhecido, que gerou uma culpa profunda, densa, e que foi somatizada em diversas enfermidades. Que enfermidades são essas? Enfermidades físicas são mencionadas aqui. Não há saúde nos meus ossos. O salmista estava provando problemas internos. Estou encurvado e abatido. Se os ossos estão sofrendo, e a coluna começa a sofrer também, o encurvamento da coluna, o encurvamento das costas. Minhas feridas cheiram mal, problemas dermatológicos, alergias. Estou ardendo em febre e sinto-me muito fraco e esmagado. Presta atenção numa coisa. Nem todas as pessoas que sofrem enfermidades físicas assim, estão sofrendo enfermidades físicas por causa de uma culpa decorrente de um pecado não confessado. Ok? Mas existem pessoas que sim. Existem pessoas que têm problemas respiratórios por conta disso. Existem pessoas que têm problemas alérgicos por causa disso. Existem pessoas que têm problemas dermatológicos por causa disso. Existem pessoas que estão sofrendo de câncer por causa disso. Nem todos, mas alguns sim. O salmista vai adiante dizendo, não é apenas de problemas físicos que eu tenho padecido também de problemas emocionais, o dia todo pranteando. A gente sabe muito bem que uma coisa é o sujeito chorar diante de um problema iminente que acabou de acontecer, outra é quando o choro começa a ficar incontido. Já passou por isso? E você está conversando com uma pessoa num outro contexto, diferente daquele que o acometeu com o problema, e você não consegue conter as suas lágrimas, e você chora, e você vai ao supermercado e você chora, e você vai ao banco e você chora, e as lágrimas escorrem sem que você consiga segurá-las. Meu coração geme de angústia, e aqui a gente não tem um problema físico, a gente tem um problema da alma, o coração geme. E tem gente que enfrenta problemas emocionais tão profundos que sente exatamente assim hoje em dia. Meu coração palpita, parece que vai sair pela boca, até a luz dos meus olhos se foi, versículo 7. O brilho dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam. Percebam que coisa interessante. Primeiro, a sua culpa por um pecado não confessado gera problemas físicos. Esses problemas físicos começam a dar origem a problemas emocionais também. Esses problemas emocionais são tão severos que ele começa a entrar num processo de paranoia. E ele começa a olhar para as pessoas e ele diz assim, os meus amigos me evitam, os meus vizinhos mudam de calçada para não cruzar comigo. É como se tudo funcionasse em função do que ele está sentindo. Paranoia. Quem vive debaixo de culpa tem paranoia também. Aí acha que todo mundo está tentando trair, que todo mundo está tentando puxar o tapete, que todo mundo é injusto, que todo mundo é mau, que todo mundo é igual. E por último, enfermidades espirituais. Senhor, as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu por causa da tua ira, o meu corpo está doente. A gente acabou de ver que
há possibilidade sim do Senhor nos disciplinar da forma como Ele quer. Da forma como Ele quer. Mas o cenário pintado pelo salmista nesta oração é um cenário que coloca Deus como um franco inimigo, que deseja destruí-lo com uma flecha, ok? O Senhor está armado e Ele vai mandar a flecha no meu peito e Ele vai me destruir, porque Ele é contra mim. Ele trabalha contra mim, Ele está jogando contra a minha saúde, contra a minha vida. Quando a gente começa a sofrer, não é exatamente o que a gente faz na relação com Deus, culpando o Senhor, fazendo alguns joguinhos com Ele. Se o Senhor não fizer assim, não vou mais à comunidade. Se o Senhor não fizer assim, não participo mais de grupo pequeno. Se o Senhor não fizer o que eu quero, nunca mais coloco contribuição financeira para sustentar a tua obra, ok? Nunca mais. Enfermidades geradas pela culpa no coração, originado num pecado não confessado. A realidade das doenças chamadas psicossomáticas. Desde a metade do século passado, a reflexão acerca das doenças psicossomáticas tem ganhado profundo respeito científico e se estabelecido como uma realidade factual. Há bem mais de 100 anos, essa história de conversar sobre doenças psicossomáticas já existe. Mas é exatamente na metade do século passado que algumas pesquisas acabaram avançando com respeito ao assunto. De acordo com o Dr. José Moromizato, e eu chamo um médico para afirmar isso, porque eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não sou pesquisador, e eu não tenho esses dados. Mas ele, especialista na medicina psicossomática, afirma que de 80% a 90% de tudo que acontece com o nosso corpo tem a ver com a nossa mente. Isso aqui não significa que a nossa mente produz todas as doenças, ou que ela produz 80% a 90% das nossas doenças, mas que a nossa mente pode fragilizar o nosso sistema imunológico, pode fragilizar o nosso organismo, de tal forma a sermos mais suscetíveis aos agentes externos, bactérias, vírus e outros problemas que nos acometem. Ampliando essas descobertas para o aspecto teológico, podemos afirmar que pecados encobertos e não tratados com o devido cuidado podem gerar perigosa somatização. Nessa direção, um outro salmo diz o seguinte, o Salmo 32, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Nem todo mundo que definha e se esgota, se definha e se esgota por pecado não confessado e culpa dentro do coração. Mas existem pessoas que sim. E isso é um convite para que a gente olhe para a nossa vida, para o nosso passado, para o que a gente está fazendo, para que a gente reconsidere algumas das nossas atitudes, das nossas posturas, das nossas alianças. O que esse estado de fragilidade pessoal lhe atraiu? Em primeiro lugar, oportunistas aproveitadores, diz o versículo 12. O sujeito está com um problema físico, problema emocional, problema espiritual, os gaviões estão prontos para lucrar em cima dele. Os que desejam matar-me, preparam-me armadilhas, passam o dia planejando traições. E não é assim que acontece com a gente, quando a gente fica vulnerável também.
Perceba que a história começa com um pecado não confessado diante de Deus, e os desdobramentos disso são imensos. Tem coisas que a gente está sofrendo no presente por conta de pecados não confessados lá atrás, e por conta da bola de neve que vem desde aquele período. E a gente foi colocando tudo debaixo do tapete, como se aquelas coisas não fossem tão sérias, não fossem tão complicadas. Em segundo lugar, linguarudos maldizentes. Os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína. Não basta preparar armadilha, tem gente que fica anunciando a desgraça, tem gente que fica por perto, fazendo questão de publicar a desgraça do outro. Como é que o salmista lidou com esse problema, remediando essa situação entre ele e os oportunistas e linguarudos? Em primeiro lugar, deixando de passar recibo. Essa é uma dica fantástica. Você está sendo alvo do trabalho organizado, de uma quadrilha de gente que fica o tempo todo tentando te puxar o tapete, falar mal de você, anunciar a sua ruína. Ele também. E a decisão que ele tomou foi: eu não vou passar recibo. Como um surdo, não ouço, como um mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. A gente sempre resiste a assumir uma postura assim diante de pessoas más, porque a gente acha que o nosso silêncio é uma espécie de prêmio para o sujeito que quer nos destruir, não é verdade? Se eu fizer de conta que não está acontecendo nada, eles vão me destruir, eles vão continuar falando, eu vou cair, eu vou deprimir. O salmista diz: a minha opção foi diferente. Eu me fiz de bobo. Eu fazia de conta que eu não estava ouvindo. Eu fazia de conta que me faltavam palavras. Por quê? Por quê? A resposta para isso se encontra em Provérbios capítulo 9, versículo 7. Quem corrige o zombador, o falastrão, o insensato, traz sobre si o insulto. Em outras palavras, piora o problema. Você acha que você vai resolver o problema, você acha que você vai deixar de dar um presente para o outro e você vai resolver a situação? Nada, você vai complicar ainda mais a história. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Essa expressão aqui, gente, já me livrou pessoalmente de boas assim. Eu já passei por algumas situações que eu pensei: quer saber? Aquelas articulações mentais, né? Eu vou procurar tal pessoa, eu vou sentar com ela, eu vou olhar nos olhos, eu vou dizer exatamente assim. Aí a ficha caiu. Quem está me causando mal é insensato. Quem está me fazendo isso é ímpio. Por ímpio, entenda que é uma pessoa que não se deixa constranger por Deus. Falar com uma pessoa assim é pedir para aumentar o problema. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Mas já odeia, Renato. Mas vai ganhar mais energia ainda. Sabe aquele negócio assim de uma pessoa te chama para cima do ringue e fica: vem, vamos lá, e ameaça um golpe, e diz: vem, e faz cara feia. Você tem duas coisas para fazer: fazer de conta que não está ouvindo, ou subir no ringue como uma pessoa corajosa. O problema das pessoas corajosas é que quando elas sobem no ringue, aí que elas veem o combate começar. Não vale a pena. Não vale a pena, não passa recibo. Veio bomba de cá, vira as costas, faz de conta que não ouviu.
Não é presente para o outro, não, é presente para você. É para preservar a sua vida, as suas emoções, a sua casa. Deixa quieto. Em segundo lugar, o salmista remediou o seu problema com os oportunistas e linguarudos, entregando a sua causa a Deus. Senhor, em Ti espero. Eu não vou subir no ringue, mas eu espero que o Senhor suba. Eu não vou dar pancada nenhuma, mas se o Senhor der uma no queixo deles, eu não vou fazer cara feia. Em Ti espero. Tu me responderás, ó meu Senhor, meu Deus. Não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Entregando a sua causa a Deus. Existe um outro salmo que nos fala sobre a importância da gente confiar no Senhor nesses momentos. Salmo 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Está complicada a relação com a sogra, está complicada a relação com a cunhada, está complicada a relação com a... Está complicada a relação com quem? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor. E aguarde com paciência. Essa última parte, se tivesse condição de tirar, eu tirava essa. Porque assim, cá entre nós, confiar em Deus é legal, a gente sabe que Ele é mais poderoso do que a gente, mas paciência, a gente quer a resposta já, a gente quer a solução do problema no mesmo instante que a gente clama. Mas o Senhor está dizendo assim, através do salmista, é preciso ter paciência. Por quê? Porque no meio dessa situação, Deus está resolvendo um outro problema. Dando soco no queixo de um outro inimigo que mora aqui dentro. Todos nós temos um impostor que mora aqui dentro. Um impostor que alimenta em nós o orgulho, a vaidade, a maldade. E enquanto a gente espera no Senhor, quem é golpeado primeiro é esse impostor. Ele sabe o que ele está fazendo. Confie no Senhor e entregue o seu caminho nas mãos dele. Como o salmista tratou o problema central do seu pecado e a culpa perante o Senhor? Porque uma coisa foi tratado, o problema com os falastrões, oportunistas. Mas o problema central não foi resolvido ainda. Um pecado que gerou culpa e que não foi processado ainda. No versículo 18, depois de espernear pra caramba, depois de falar da sua dor, dos seus inimigos, de um monte de coisa, ele como que silencia e diz: tá bom, eu confesso, a culpa é minha. 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 Você sabe, tanto quanto eu, como é difícil dizer isso. Seja para o Senhor, seja para uma outra pessoa. Como nos custa, como nos rasga o coração dizer: tá bom, reconheço, a culpa é minha. A culpa é minha. Por que algumas pessoas demoram tanto para reconhecer os seus erros? Andei pensando um pouco acerca disso. Em primeiro lugar, porque muita gente é orgulhosa e precisa estar sempre repleta da razão. Tem gente que vive do seu próprio orgulho, e se não está com a razão, o mundo
de Sofia Rui, né? E a vida não funciona. Em segundo lugar, porque são vaidosos e querem vender uma imagem editada de si mesmos. Tem gente tentando projetar uma imagem melhor de si mesmo para os outros o tempo inteiro. Aí se depara com uma falha, vai reconhecer o erro? Nunca! Vai contra o meu projeto original de mostrar para os outros que eu sou melhor do que na verdade eu sou. Como eu vou confessar? Como eu vou reconhecer? Em terceiro lugar, porque são inseguros e temem a rejeição por parte daqueles a quem ofenderam. Tem gente que, é engraçado isso, tem gente que não confessa, não é por orgulho não, é por insegurança, é por baixa autoestima. É porque tem medo de ser deixado de lado, tem medo de ser abandonado. E por último, e não é um grupo menos comum de pessoas, porque são dissimulados mesmo, e desejam permanecer persistindo no erro. Tem gente que não se arrepende por causa disso, porque é dissimulado, porque tem consciência de que o que faz desagrada o Senhor, mas eu quero, e ponto final. O nosso Deus é um gentleman. Ok. Mas consequências disso são inevitáveis. Consequências são inevitáveis. A culpa é inevitável. E as somatizações vindas ou advindas disso também são inevitáveis. Quais são as principais estratégias de fuga daqueles que resistem ao arrependimento? Em primeiro lugar, a negação. Não, espera um pouquinho, não foi bem o que eu quis dizer. Não foi o que aconteceu. Quem que te disse isso? Negação na tentativa de confundir o bom senso do outro. O outro viu, mas ele nega e tenta confundir o bom senso do outro. Uma estratégia. Uma outra, justificação, na tentativa de diminuir a gravidade do seu erro. Olha, aconteceu, mas todo mundo faz. Em que mundo você vive? Eu faço tantas outras coisas boas. Vitimização. Na tentativa de atrair a compaixão do outro. Eu faço sim. Mas só Deus sabe o que eu tenho enfrentado nos últimos dias. Como se o nosso sofrimento nos desse o alvará para fazer o que a gente quer. Não dá, não. De forma nenhuma. O meu e o seu sofrimento não nos dão alvará para fazer o que a gente quer, para buscar o prazer que a gente acha que vai resolver, ainda que momentaneamente, o problema no nosso interior. Não. E por último, terceirização. Na tentativa de compartilhar a culpa com o outro. O filho é teu. Quem me deu a maçã foi a mulher. Traí sim. Você não me procurava mais. São muitas as estratégias de fuga para a gente fugir do passo que a gente realmente tem que dar, que é o passo da confissão dos nossos pecados, do reconhecimento do que na verdade nós fizemos. 1 João 1, de 5 a 9 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, a medida de todas as coisas, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos
a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 2 caminhos. Ou viver como um mentiroso diante de Deus, fazendo de conta que alguns dos nossos passos, dados até aqui, não causam mal nenhum. Ou então, se aproximar do Senhor, se curvar diante dEle, confessar o pecado, se apropriar do perdão, se livrar da culpa, e então perceber a harmonia voltando para dentro do coração, a saúde voltando para o corpo, voltando para a mente, voltando para a relação com Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E, em último lugar, como o salmista tratou o seu problema central de pecado e culpa perante o Senhor, clamando pelo seu perdão. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Curiosa maneira como o salmista clama por Deus e o nomeia, meu Salvador. Meu Salvador. Por que é que apenas Deus poderia ser esse Salvador que o livraria da culpa? Por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é o principal ofendido. Quando eu ofendo alguém, somente o ofendido é que pode fazer algo por mim. Um terceiro não pode se virar para mim dizendo assim, viu, eu perdoo você. Que perdão de Araque é esse? Se o meu pecado foi cometido contra Deus, quem tem que fazer alguma coisa por mim é Deus. É o Senhor, é a pessoa ofendida. Em segundo lugar, porque nele não há transgressão alguma. Se no coração de Deus houvesse mácula, pecado semelhante ao meu, então a gente simplificava de um lado, simplificava do outro. Senhor, eu aguento o teu erro daqui e o Senhor aguenta o meu erro daqui. O problema é que na relação com Ele não há essa compensação. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é totalmente bom. E só quem é totalmente bom é que pode fazer alguma coisa pelo outro. Em terceiro lugar, porque somente Ele está disposto a sacrificar-se. A história da fé cristã não é a história de homens e mulheres que vão se aperfeiçoando, que vão melhorando, que vão amando mais, que vão dando mais cesta básica, até Deus olhar e dizer assim, puxa vida, hein? Que sujeito bom, parece eu. Não, é a história de um Deus que olha e diz, não tem jeito. São todos passivos de morte, mas eu estou disposto a me sacrificar para pagar o preço que eles deveriam pagar, para que então a relação fosse restaurada. Em último lugar, porque somente Ele está disposto a não nos atribuir culpa. Deus não apenas mandou Jesus para a cruz, para morrer numa cruz pelos nossos pecados e nos livrar do peso da culpa e do salário do pecado que é a morte, mas Ele também está disposto a não nos atribuir mais culpa. Isso significa que se você orar diante do Senhor pedindo perdão, e 15 minutos depois você o chamar e disser assim, Senhor, eu preciso bater um papo com você, então, e essa situação de pecado, Ele vai dizer assim, como? Pecado? Erro? Transgressão? Qual? O nosso Deus, Ele não é como aquele amigo que, quando a gente erra contra Ele guarda uma carta debaixo da manga. E num momento oportuno, de raiva, de furor, Ele tira a carta, joga na mesa e diz assim, truco. Não. Se você confessar o seu pecado será pago.
e jogado no mar do esquecimento. Como essa notícia é importante para mim. Eu preciso desse perdão. Eu preciso que algumas das coisas que eu fiz ao longo da minha vida sejam jogadas fora, no mar do esquecimento também. Onde Deus exerceu na prática o seu papel salvador, a pedido do salmista. Isaías 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, a culpa se foi. Você tem carregado contigo silenciosamente o peso da culpa por algum pecado cometido no passado? Confesse-o hoje diante de Deus. Aproprie-se do seu perdão gracioso. Acerte-se com aqueles a quem feriu. Teu pecado foi contra Deus, mas alguém mais entrou nessa jogada? Acerte-se, passe a limpo a sua vida, e então desfrute da verdadeira paz, que vem do céu. Vamos fechar os nossos olhos. Queria te dar assim a oportunidade de conversar com o Senhor e confessar os seus pecados a Ele. Lave a sua alma, clamando pelo derramar do sangue perdoador derramado na cruz do Calvário. A fim de que Ele lance o teu pecado no mar do esquecimento e te libere para um novo e vivo caminho.